Vamos falar sobre perda de pessoas queridas, de entes queridos. Meu irmão, minha irmã, nós estamos sim passando por um momento difícil no planeta terrestre. A pandemia está levando muitas pessoas próximas de uma forma bastante inesperada e muitas vezes muito rápida, não dando nem tempo sequer de uma despedida e até mesmo não dando a oportunidade, né? Quantos que estão ficando isolados e partindo, é realmente um momento muito difícil. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. É muito importante dizer já de início que católicos, espíritas, budistas, umbandistas, ateus, todos nós sentiremos as dificuldades do desligamento de uma pessoa querida de uma forma ou de outra. Alguns mais, outros menos. Todos nós sentiremos. Faz parte desse processo, faz parte do processo de luto, do deixar de conviver com aquela pessoa, de ter ela acessível quando nós bem desejarmos, né? De poder ligar para essa pessoa, de poder estar juntos muitas vezes, de poder compartilhar daqueles momentos tão felizes que elas nos forneceram. Isso faz parte. Para alguns, como eu disse, vai ser mais leve. Para outros vai ser mais difícil, muitas vezes gerando momentos, crises de não aceitação, de revolta, de depressão, de uma tristeza muito grande. É muito importante que quem esteja passando por uma crise, um momento assim tão difícil, procure sim um apoio externo, procure um psicólogo para tentar conversar um pouco mais, tentar compreender, tentar trabalhar essas aglutinações de pensamentos e sensações que muitas vezes estão muito fundo dentro de nós por outros processos que vêm durante uma vida inteira. Do ponto de vista da doutrina espírita, nós temos uma compreensão e quanto mais nós vamos conhecendo e estudando, essa compreensão e essa consolação aumenta de uma forma muito grande, porque nós passamos a compreender, não que não vá doer, mas nós passamos a compreender, e isso ajuda muito, que a vida não termina no túmulo, mas sua maioria de nós acreditamos, nós compreendemos como se dá a vida após o túmulo, e nós sabemos que eles se recuperando, eles muito em breve, conforme for possível, conforme a permissão de Deus, estarão ao nosso lado, nos ajudando, ajudando a gente a trilhar os difíceis caminhos da vida. Além disso, a doutrina também nos traz uma responsabilidade no sentido de entendermos que aqueles que desencarnam precisam ter o seu momento, a gente chama de desencarnação, certo? A morte, desencarnação por quê? O espírito estava encarnado, ligado à matéria, e agora não está mais. Então, com a desencarnação, nós precisamos dar ao espírito, à alma que se desliga, o seu momento de paz. Nós precisamos tomar o máximo de cuidado possível, pelo amor que nós temos a ela, para que nós não ficamos prendendo ela a nós mesmos, evitando ao máximo possível as crises de revolta, de chamamento, né? Aquela coisa que eu não estou fazendo isso para criticar, eu entendo que cada um tem o seu momento, a sua estrutura, mas precisa tomar muito cuidado e evitar, não ficar fazendo, por exemplo, né? Minha esposa, por que você me deixou? Por que Deus foi fazer isso comigo? Volta para mim, eu não sei viver a vida sem você. Quando a gente fica fazendo isso, a gente causa uma dor e uma dificuldade enorme nesses espíritos que muitas vezes, ao invés de poderem estar se recuperando de forma consciente e seguindo o seu progresso para que possam muito em breve estar trabalhando junto de nós, estar nos ajudando, eles muitas vezes têm que ser colocados em sonolência para que não sintam as vibrações pesadas dos familiares na Terra que ficam chorando, lamentando e chamando eles de volta. Então é muito importante que nós pensemos nisso para que nós não hajamos com falta de caridade com eles também. Eu sei que é um momento muito difícil, eu já passei por isso,
Eu sei que muitas vezes a gente se pega na revolta, né? Por que essa pessoa teve que passar por tudo isso, por toda essa dificuldade, se ela nunca fez um mal na vida? Mas a doutrina espírita nos explica também que essas passagens são necessárias como um processo depurativo ao espírito. Nós sabemos, entendemos que temos múltiplas vidas, não só uma vida passada, mas dezenas incontáveis que a gente não consegue nem lembrar, conhecer, e que a gente pode ter feito coisas que ficaram em nosso pensamento, que se transferiram para o nosso perispírito, para a nossa mentalidade e que se plasmam no corpo como diversas dificuldades. Quando a doença vem no corpo, ela muitas vezes vem como um processo depurativo de limpeza dessas inquietações mentais. Então, o que a gente vê como grande dificuldade, que verdadeiramente são, que trazem muita dor, para o espírito é um processo depurativo muito importante, em que ele, passando por isso, nas próximas existências, ele muito provavelmente estará livre dessas grandes dificuldades passadas. Portanto, é muito importante que nós tentemos ao máximo possível viver esses momentos com calma, com paciência, com tranquilidade e fornecendo ao máximo possível para esses irmãos. Vou falar por mim mesmo. Quando a minha avó desencarnou em 2017, eu soube, pelo conhecimento que eu tinha, dizer, tá bom, acabou o sofrimento, ela vai ficar bem do lado de lá. E isso para mim, de verdade, não foi uma dificuldade grande. A grande dificuldade para mim foi a revolta, foi a não aceitação, porque a minha avó passou por uma crise de doença bastante complicada, que fez ela sofrer demais. E como ela tinha sido uma pessoa muito boa na vida, trabalhado muito pelos outros, eu cheguei a questionar até mesmo Deus, como pode alguém passar por isso? Não se tratava mais do que falta de compreensão de minha parte. Hoje eu entendo que ela teve que passar. E eu me arrependo de ter me envolvido nesse tipo de revolta e ter ficado mal, eu mesmo fiquei mal, ao invés de poder fornecer para ela mais calma, mais carinho e até mesmo uma oração tranquila e boas energias, como por exemplo através de um passe, tá? Então, nesse momento em que nós estamos, que muitas pessoas estão desencarnando até de forma não prevista, né, não esperada, nós precisamos lembrar que todos nós vamos morrer, todos nós um dia passaremos pelo processo de desligamento do corpo físico. Isso faz parte. Eu, você, todos os seus familiares terão que passar por isso. Nós precisamos então nos esforçar para ver isso de uma forma diferente, para nos espiritualizarmos cada vez mais, para que tenhamos calma nesse momento. Porque tanto nós não devemos agir com eles de uma forma que os atrapalhe, quanto nós também não gostaremos de quando nós finalmente nos desligarmos da matéria, no momento em que Deus nos chamar, que nós sejamos atrapalhados. Imagina você internado num hospital, se recuperando de uma doença grave, de uma dificuldade muito grande, e um parente seu muito querido, plantado na porta do seu quarto, em vez de falar, não, descansa, fica tranquilo, eu estou cuidando de tudo, ficando chorando e falando, meu Deus, volta para mim, lá fora está muito difícil sem você, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer uma comida, eu não consigo viver. Você não iria ter paz para descansar, não é verdade? Então é muito importante refletir sobre isso também. Sobre os processos de cada um, nós precisamos entender, conforme a doutrina espírita nos explica, que irmãos espíritos, né, pessoas que em matéria foram viveram com tranquilidade, foram boas pessoas, por mais que passem por doenças difíceis, elas passam por essa doença de uma forma diferente, com um sorriso no rosto, se preocupando com os outros, com resignação. Elas, com certeza, passarão, no momento do desencarne, elas atingirão um grau de equilíbrio de uma forma muito mais rápida. Outros que tenham uma vida mais difícil, que sejam as pessoas difíceis, muito apegadas à matéria, aos vícios,
as coisas do dia a dia, de mentalidades complicadas, elas terão um pouco mais de dificuldade. Algumas levam dias, outras meses, outras levam anos para se restabelecerem no plano espiritual. Portanto, nós precisamos tomar o nosso cuidado, fazer as nossas preces para darmos conforto a eles, pedirmos que Jesus, que Deus, que os bons espíritos iluminem a eles e que eles descansem. Se você está passando por um processo desse e está difícil alinhar pensamentos, junto ao trabalho com o psicólogo, seria muito interessante fazer estudo, fazer o Evangelho no lar. E, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finzinho do livro, no último capítulo, tem uma coletânea de preces. A gente sempre lembra que as preces não devem ser feitas de uma forma maquinal, ou seja, todos os dias repetir exatamente a mesma coisa, porque senão perde o sentido para a gente. Mas lá existem algumas preces, inclusive por pessoas recentemente desencarnadas, que ajudam muito a colocar os pensamentos no lugar e a buscar uma compreensão. E isso passa então a fazer parte dos nossos pensamentos e das nossas preces pessoais. Se você está passando por isso, meus sentimentos pela dificuldade que você passa, saiba que tendo empenho, fazendo suas preces, tendo essa coragem, essa dificuldade vai passar. Esse luto, que no primeiro momento é muito difícil, vai se transformar em uma saudade gostosa, em uma saudade boa. E quanto mais nós nos espiritualizarmos, e quanto mais nós deixarmos que eles cumpram os seus momentos, quando eles se recuperarem, se Deus permitir, eles estarão exatamente ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, nos fornecendo bons pensamentos e boas energias para que nós atravessemos nossa vida. Nós então começaremos a sonhar com eles. Às vezes, nas nossas preces, a gente sente a presença deles, a gente sente como se a gente estivesse na casa deles, a gente se sente naquele ambiente, muitas vezes sente o perfume que eles usavam. Isso é uma coisa muito boa. Se acontece o contrário, se a gente sente a presença, mas de uma forma pesada, uma não aceitação, uma grande dificuldade, precisa fazer preces, precisa pedir ajuda para eles e, se necessário, busca um centro espírita, peça que façam preces por ele, que coloquem o nome dele, dessa pessoa, em preces também, para que ele possa ser ajudado, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil. Espero que você tenha gostado, que Deus te ilumine a você, sua família e aos irmãos que do plano espiritual te assistem, nos ajudam o tempo todo em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.